Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. O meu nome é Eduardo, sou CEO da Tramontana Consórcios e hoje é o nosso 20º episódio. Então a gente vai fazer um episódio especial, nós vamos mudar um pouco as coisas por aqui. Eu tenho um convidado para lá de especial, que é quem vai fazer a entrevista. Hoje o nosso convidado vai mandar aqui nas perguntas e quem vai responder sou eu. Então, meu convidado, nada mais, nada menos que grande Pedro Ernesto. Seja bem-vindo, Pedro. Ora, muito obrigado, é uma honra. Quer dizer que eu vou mandar nisso aqui? Tu vai fazer as perguntas e eu vou ter que Tá, responder. Que então, responsabilidade que me meteram nessa daqui, hein, Pedro? como eu já sabia que tu ia me dedicar a esta possibilidade, eu preparei uma série de perguntas que eu quero te colocar, então, todas aqui, tá? Nenhuma saia justa, eu vou tirar essas daí de Não, letras. tudo a ver com o negócio, né? Tá. Tudo a ver Legal. com o O negócio. Pedro já teve conosco num dos nossos podcasts, naquela vez foi um entrevistado. Acho que era um dos Isso. nossos primeiros episódios, ainda nem era nesse estúdio lindo aqui. E eu fiquei nervoso naquele lá, Pedro. Nem fiz umas perguntas, estava nervoso, nem lembro as perguntas que eu fiz. Mas tu contou umas histórias boas lá do teu começo. Não lembro porque eu gravo tanta coisa que Tanta daqui a pouco coisa. eu não me lembro, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu Vamos quero lá. te perguntar, primeiro, para começar, como a Tramontana escolhe o seu público-alvo? Cara, tu prometeu não me meter numa saia justa, já me isso é fez de barbada. primeira. Assim, ó, nós pensamos sempre num público-alvo que tenha cada vez mais um entendimento de um consórcio a nível de investimento, né? A gente fala sempre de consórcio para comprar carro, para comprar casa, e obviamente ela não deixa de ser. Mas geralmente essas pessoas elas vêm com muita pressa, foram buscar um financiamento muito caro, obviamente a gente consegue atender. Mas hoje a Tramontana Consórcios olha principalmente para um público que tem uma vertente de poupança, que consiga pensar com mais planejamento na aquisição. Pô, eu quero comprar um carro, não exatamente agora eu acabei de comprar, quero comprar um daqui a 2 anos, ou a mesma coisa para imóvel. Então a gente está olhando para um público que pensa no consórcio a nível de investimento, seja para... Mas que não deixa de torcer pela contemplação. Não, a gente vai ter sempre na Tramontana Consórcios as estratégias bem formadas para a escolha do melhor grupo, para que essa galera possa contemplar o seu crédito sempre de maneira mais rápida, né? Só que quando a pessoa tem uma necessidade muito grande de contemplação, ela não consegue, Pedro, usufruir do consórcio da melhor maneira possível. Quanto mais planejamento essa pessoa tiver, quanto mais ela se antecipar a uma necessidade, maior é o benefício que ela vai ter através do consórcio. Como é que é essa estratégia? Bom, lá na Tramontana Consórcios, a gente representa, Pedro, 12 administradoras. Nós trabalhamos com Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú, e aí nós temos alguns carros-chefes lá. Por exemplo, a HS Consórcios é uma das nossos carros-chefes. Do Grupo Erval. Exatamente, uma empresa aí. A HS hoje ela é considerada, inclusive, a maior administradora de consórcio do mercado, tirando esses bancos que eu citei. Então, o cliente chega, o Pedro chega lá na Tramontana Consórcio e diz: Eduardo, eu tenho a necessidade de comprar um imóvel de tal valor e pretendo comprar ele em X tempo. A gente vai dentro dessas administradoras todas, faz uma análise bem minuciosa para encontrar o melhor grupo de acordo com a necessidade do Pedro. E é isso que acaba nos diferenciando bastante do mercado. No geral, uma corretora de consórcios tem ou uma administradora ou outra, são exclusivos, porque até tem mais benefícios em relação a isso. Sim. Mas nós abrimos mão Do benefício disso. da administradora para o benefício do cliente. Exatamente, a gente prioriza o cliente do que a nós mesmos nesse sentido, e a gente consegue entregar para o Pedro uma solução que atende ao Pedro, que não vai ser muitas vezes a mesma que a necessidade do João. E aí a gente consegue ir equilibrando e direcionando. Inclusive, Tramontana vem disso, né, Pedro? Tramontana é uma palavra de origem italiana, que é o mesmo da estrela do norte, a estrela polar, que é a estrela que os antigos navegadores, há muito tempo atrás, utilizavam para encontrar o rumo de casa. E como nós temos bem esse viés de conseguir orientar o nosso cliente ao melhor caminho para aquilo, acho que Tramontana é uma palavra que tem tudo a ver. Essa busca ela é feita, eu contrato um consórcio, pago lá, sei lá, 1 ano, tá? E aí eu chego para ti e digo, eu quero ver
uma possibilidade mais rápida de contemplação. Aí tu faz uma pesquisa entre todas estas empresas que tu trabalha. Sim, o Pedro chega lá, quero um imóvel de 500 mil, eu posso pagar X de parcela e para ofertar um lance... Vou dar um exemplo aqui, tá, Pedro? Para ofertar um lance eu tenho 150 mil. Aí a gente vai ver qual é o grupo dentro dessas administradoras todas. São milhares de grupos. Milhares, são 4 mil grupos. A gente vai ver dentro dessas administradoras todas qual é a administradora que esse lance dá a maior probabilidade de forçar uma contemplação mais a curto prazo. Então, isso vai atender um público que tem esse perfil de aquisição mais rápida. E a chance disso acontecer? Lá na Tramontana Consórcio, eu vou fazer aqui uma propaganda, né? Acaba sendo bastante alta porque a gente tem essa gama de possibilidades. Eu entendi. Mas a gente nunca pode pensar, né, Pedro? E acho que isso é importante deixar bem frisado, porque no nosso segmento, como todos os outros segmentos, existem os bons e os maus profissionais. Jornalistas, existem os bons, existem os nem tanto assim, comunicadores. Eu sou dos nem tanto assim. Mas é importante dizer assim, por mais que a gente tenha uma estimativa, uma expectativa e consiga fazer não isso... Não existe uma certeza. Não tem como dizer, olha, Pedro, fecha o consórcio comigo que na Assembleia número 1 tu já é contemplado. Seria uma falta de ética, seria completamente irresponsável. Então, por mais que o cliente ainda tenha um bom lance, ainda tenha uma boa parcela, ele precisa entender que ele precisa participar das assembleias de igual para todo mundo. Isso pode acontecer no primeiro mês, mas pode ser que seja no segundo, no terceiro, pode levar um pouquinho mais de tempo. O que vai determinar a velocidade da contemplação é também, na verdade, o que o cliente tem disponível. Agora, deixa eu pensar uma outra coisa que eu acho bem interessante. Eu faço um consórcio de R$1 milhão. É assim que tu diz, consórcio? É uma carta? Isso aí, uma cota de R$1 milhão. Uma cota de R$1 milhão de reais. Qual é o montante que eu tenho que pegar, ou a média dos montantes, para pegar no lance e não no sorteio? Porque é outra forma de contemplação. Isso vai variar um pouquinho de administradora para administradora. Eu quero média, né? Isso. E, assim, quanto mais o grupo tiver rodado já, menor a probabilidade do lance a ser ofertado. Porque no início de um grupo, tá todo mundo querendo contemplar. Imagina, entrou lá as pessoas, todo mundo querendo seu crédito, os lances vão lá em cima. Tudo louco. À medida que esses meses vão passando, essas pessoas vão sendo contempladas, vão ficando no grupo aquelas com menos pressa, os lances acabam sendo menores. Mas não dá para a gente pensar numa contemplação rápida, Pedro, sem pensar em pelo menos uns 50% de lance. De 1 milhão, pelo menos 500 mil. Isso para a gente pensar assim, numa contemplação rápida. Né? Por isso que eu digo, é sempre bom se planejar com antecedência, porque daí esse valor de lance vai ser bem menor. Aí tem estratégias que tu não precisa nem tirar dinheiro do bolso para contemplar o teu próprio crédito, sem depender só do sorteio, que é o que a gente chama de lance embutido, lance fidelidade, lance fixo. Então existem diversas estratégias que o cliente pode utilizar com a consultoria dos nossos vendedores para contemplar mais rápido, contemplar com antecedência essas cotas, mas sem depender de um alto recurso, né? Porque 500 mil não é pouca grana, né, Pedro? Não, claro que não. Vamos fazer o seguinte aqui, eu tenho... qual o maior erro que uma corretora de consórcios pode cometer na tua visão? Agora, bom, levando já para um lado um pouco mais empresarial, né? Para um lado um pouco mais empreendedor, a gente estava falando aqui sobre cliente, agora pensando como empresário. Eu já cometi alguns erros nessa jornada, né, Pedro? E possivelmente eu vá cometer mais alguns outros. Até o Pelé perdeu o pênalti. Imagina. O Zico perdeu um bem importante até, né? Contra a França em Guadalajara. Era 80 e... 86, Copa do México. Mas foi uma tremenda sacanagem, cara, errar aquele pênalti. Com ele, eu digo, né? Porque uma baita de uma história, mas essa ficou marcado. Acontece. E o Platini fez o gol. O Baggio, na Copa 94, que o Brasil ganhou nos Estados Unidos. Ele isolou a bola. Ele isolou. Era o Baggio, né? Era o grande craque da seleção italiana. Faz parte. Mas respondendo isso, Pedro... Quem não erra, não vive. Quem não erra, não faz. Não faz nada, né? Quem faz, dá sujeito a erro. E eu acho que isso vai um pouco da minha resposta, assim, pensando rápido enquanto tu me dava um tempinho aí para raciocinar. Eu acho que é justamente muito planejamento e pouca execução. Às vezes, alguns empresários, algumas corretoras, eu vejo com muitas ideias,
esperando deixar as ideias perfeitas para que então se comece a executar. E aí muitas vezes aquilo fica no papel e as coisas não acontecem. Então eu sou muito mais da execução. Pô, tem um plano aqui, vou executar este plano, no meio do caminho eu vou melhorando ele, mas eu já vou conseguindo tirar essas ideias do papel. Então, eu acho que um erro que um corretor de consórcio ou um empresário, de maneira geral, pode cometer é muito planejamento e pouca execução. Nós, como empresários, a gente precisa colocar a cara a tapa e assumir alguns riscos e errar vai fazer parte do processo, né, Pedro? A Tramontana chegou a um recorde de 60 milhões de consórcios no único mês, é isso? Tramontana foi quase 60, mas nós vamos passar. A gente fez agora em junho... então, dá um jeito de passar agora. Não, nós vamos chegar. Imagina, vamos chegar. Chegou a 60. Quanto mais tu nos ajudar anunciando lá no sala, mais fácil a gente vai chegar. A gente fez... Não, mas 60 milhões é um número meio fora do normal, né? Não, só assim, a gente está com números assim espetaculares, assim. Ontem eu tive a reunião com a galera e botei a meta no quadro. Sim. E a meta que eu coloquei para um mês, a gente pensando 2 anos e meio atrás, era o que a gente vendeu no semestre inteiro. Bah. Então a gente está vendendo em um mês o que a gente vendia num semestre inteiro anos atrás. O mês de junho foi bem especial. A gente bateu o recorde de produção num único mês, mais de 54 milhões, beirando aí os 60. Vendemos em junho, de janeiro a junho de 2025, o que a gente vendeu no ano inteiro de 2024. Então também é um marco bem expressivo. Tivemos recorde de contemplações, foram mais de 7 milhões em contemplações, também foi recorde na Tramontana Consórcio. Então foi um mês bem especial, assim, a gente teve bastante marcas superadas neste mês de junho. O que explica isso? Muito trabalho, né? A primeira resposta, assim, eu sou... o Papai do Céu ajuda quem trabalha bastante. Já me mandou o recado. Eu falo muito sobre isso, Pedro. Assim, a gente tem o Deus do improvável, que faz as coisas que nós, homens limitados, não conseguimos, mas a gente não possa esperar que ele faça a nossa parte. Sim. A gente precisa ser um bom sócio para Deus. Acordar cedo e dormir tarde. Acordar cedo, acordar tarde. Eu penso no meu negócio o tempo inteiro, mas eu não estou sozinho nessa. Assim, eu tenho aí uma bênção de Deus de ter conseguido uma galera, que hoje já são mais de 25 pessoas comigo, que compram e investem a camiseta junto comigo. Eu consegui passar uma cultura, tem alguns pilares, o Bruno que está comigo desde o meu começo, a minha sócia que está comigo, a minha irmã Fernanda, tu conhece? Bom, tu conhece todo mundo lá, né? Conheço. O Lucas, Ingrid, é difícil... Vou ter que acabar falando de todos, então vou parar. Assim, é uma galera que compra junto a briga, trabalha bastante, mas sempre nos ajudou muito o investimento, assim, também, sabe? Trabalhar e investir na nossa marca Tramontana Consórcios. Tu responsabiliza esse sucesso aos funcionários. Aos funcionários. Uma das grandes viradas de chave que a Tramontana Consórcios deu foi quando eu parei de pensar no negócio, tipo, eu preciso vender para faturar, para pagar e o outro mês, era muito assim no início. Mas quando eu comecei a olhar para os caras, para o pessoal, e isso parece até um discurso um pouco demagogo, porque eu via muito isso na internet, Pedro. Esses coaches ficam dizendo que tem que ser sobre pessoas, e eu pensava que nada, isso aí a gente precisa vender, e as pessoas que nada. Quando eu comecei a olhar para essa galera, isso já há alguns anos atrás, tá, Pedro? Não é de agora. As coisas mudaram de uma forma bem expressiva. Então, eu sim dou esse mérito, esse crédito à galera que está comigo. E a mim mesmo também, assim, deixando a falsa modéstia de lado. Claro, trabalhei bastante. Trabalho bastante, dou a cara a tapa, invisto bastante, não espero crescer para investir de novo, invisto antes de crescer. Né? Um dos últimos investimentos que são importantes que a gente fez foi nessa parceria que a gente tem contigo, a parceria que a gente tem com Sala de Redação. É um investimento importante que é feito, mas que a gente consegue colher e pouco participação desses números, obviamente, vem disso também. Né? Ajuda bem. Como é que é a escolha dos funcionários da Tramontana? Cara, a escolha, assim, eu acho que até contraria um pouco tudo que ensinam, né? Porque se a gente for pensar num manual de contratação, como se ensina em cursos, como em treinamentos de pessoas, empresários de sucesso fazem, eu ainda faço um pouco diferente disso, assim.
Busco, obviamente, por pessoas capacitadas, né, com um bom nível intelectual, uma boa comunicação, uma boa escrita. Não tem como fugir muito disso, mas eu procuro pessoas que ainda estão buscando se encontrar no mercado. Pessoas que ainda não têm uma profissão muito definida. Eu sou um cara que dificilmente vou lá no banco, numa corretora de investimento e pego esse cara e boto a trabalhar na Tramontana. Claro que pontualmente eu faço isso. Mas, de maneira geral, eu busco por pessoas que ainda estão buscando um caminho e que estejam com muita vontade de achar esse caminho e mudar de vida. E aí eu sirvo lá como um gestor, um líder, provoco, incentivo, pressiono para que essa pessoa realmente mude de vida. E quando o cara que não tem ainda uma escolha definitiva do que fazer, ele chega lá, ele passa por um curso, ele tem um período de adaptação ou ele sai dando imediatamente? Tem. Eu acredito muito assim que as pessoas aprendem muito mais na prática do que na teoria. Mas para chegar na prática, ele precisa ter algumas informações importantes para conseguir entregar dentro da Tramontana consórcios, qualidade para os clientes, né? Então, chega lá, foi contratado, passa por um treinamento de 3 dias comigo, massacre, coitado dos caras, passaram 3 dias inteiros comigo, Pedro, em treinamento. Olhando para ti o tempo inteiro. Olhando para mim numa sala pequena. Eu vou ficar 1 hora aqui, já estou já tá querendo ir embora. Mas passam 3 dias comigo. Aí o Bruno faz a segunda parte desse treinamento, que daí é um treinamento mais de campo, mais na prática. E aí, quando essas pessoas já têm pelo menos 3 meses de casa, eles fazem a prova da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, que é o PCA-10, que é a certificação para o profissional de consórcio. Eles não fazem logo de cara, até porque tem que ter um entendimento, se vai querer isso mesmo, se vai se adaptar com isso mesmo, mas deu os 3 meses, gostei, estou aqui, estou disposto, aí eles passam a ter essa certificação e passam a ser um profissional de consórcio certificado. O que eu noto é que tu estabelece digamos, uma competição entre os funcionários durante um mês para ver quem conseguiu o melhor resultado e aí eles entregam um prêmio, uma gentileza. Isso funciona, né? Eu acho que assim, vendedor, para ser um vendedor de alta performance, vender bem e mudar de vida com vendas, tem que ser competitivo, tem que querer ganhar. Eu sou assim e eu passo isso para a galera que está lá. Hoje nós somos os maiores do estado, do Rio Grande do Sul, dentro da HS Consórcios, e estamos preparados para sermos o primeiro a nível nacional este ano. Ano passado fomos em 4º, então eu tenho isso muito forte em mim. Eu quero estar bem posicionado. E aí eu acabo transferindo isso para o vendedor. E aí eu crio disputa, é time contra time, 1 contra 1. Cara, é uma loucura. Eles Bota a camiseta do Grêmio, do Inter. Não, faço bandeira. Lá tem bandeira, tem 2 equipes, Tramotudo e Galácticos. Aí eles têm as bandeiras nas paredes e se provocam e se xingam de maneira respeitosa, né? Provocativa. É uma loucura. Acertei a mão numa disputa que a gente faz agora, a gente teve a revanche, tá já para sair a nega, o tira-tema nos próximos meses, mas eu deixo sempre bem viva esta chama de competitividade. Eu acho que o vendedor tem que querer ganhar e cabe a mim, como o gestor, o líder, ficar fazendo essa provocação. Qual foi o teu maior acerto na tua trajetória de empreendedorismo? O meu maior acerto na minha história de empreendedorismo, assim, foi uma coisa que aconteceu, eu acho que até um pouco inconsciente, assim, um pouco sem saber o que eu estava fazendo, mas olhando de hoje para algum tempo atrás, eu acho que foi um dos grandes acertos, que foi sempre investir muito na marca Tramontana Consórcios. Então, a gente foi construindo a Tramontana Consórcios com pilares bem fortes, então com uma rede social bem forte, canais de comunicação bem fortes, mídias fortes, um processo de vendas muito forte, tudo muito forte. Então, ter investido muito forte na Tramontana Consórcios, até levei como empresário mais tempo para conseguir usufruir financeiramente de um cargo de CEO da empresa, porque a gente sempre fez investimentos muito fortes na marca Tramontana Consórcio. Acho que esse foi um dos grandes acertos. Eu sei que a galera lá da Tramontana Consórcio vai ver esse episódio e vai dizer, pô, mas tu tinha que ter dito que fui eu. O Bruno é um cara que eu tenho lá bem vaidoso, ele vai dizer, pô, tu tinha que ter dito que fui eu, o maior acerto foi me contratar. Foi o Bruno. Então vamos cortar essa parte aqui do apostar na marca. Um dos maiores acertos foi pegar minha irmã como sócia
e contratar o Bruno, que hoje também é meu sócio. Tá bom. Fazer ganhar essa moral com a galera lá. Tu chegasse na loja lá, é loja que chama? A gente chama de loja. Loja. Carinhosamente de loja. É Felipe de Oliveira, esquina... Felipe de Oliveira, esquina com a João Guimarães. João Guimarães, muito bem. Chegasse lá com quantos colaboradores? Cheguei lá, eu acho que nós tínhamos 7. E hoje? Hoje nós estamos em 27. Em quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E aí eu me lembro de quando... Quadriplicou. Quando eu comecei há 7 anos, era só eu. Nem faz 7 ainda, vai fazer no final deste ano. Então, 7 anos atrás era só eu. Depois passou um tempo, veio um vendedor, depois a minha irmã. A gente foi galgando. Hoje estamos em 27 e estamos num espaço que a gente já considera pequeno, já pensando em alternativas para continuar crescendo. Vai ter que botar um no colo do outro em seguida. Né? Já está quase isso. Se tu foi lá... Falta pouco. Essa semana que passou, tu esteve lá, né? A gente teve uma reunião, mas tu não chegou a subir no comercial, o nosso comercial no segundo piso. Pô, tô falando como se tu não soubesse. No segundo piso. Tá um atrolho lá, tá cheio de gente lá. A gente tá fazendo algumas reformas. Isso é um bom problema, né? É um bom problema. A gente tá fazendo algumas reformas agora. Tem uma sala de reunião tua lá que daqui a pouco nós vamos desmanchar. Vai ter que botar gente ali. Vai ter que ter gente para trabalhar. Não, as coisas estão indo muito bem, né? Graças a Deus, trabalho bastante. Tá, agora me diz uma coisa. Teve um ponto que tu decidisse investir na Rádio Gaúcha, no projeto Pulso da RBS, onde eu sou o teu comunicador. O que isso mudou? Por que tu chegasse lá? Qual foi a reação? Como é que é a questão de investimento e retorno disso? Me dá uma ideia desse conjunto de coisas. Eu sempre tive, né, Pedro, até juntando um pouco das respostas que eu te dei até aqui, das outras perguntas que tu fez, uma ideia muito forte de sempre investir na marca Tramontana Consórcio. Sim. Então, todos os meios que a gente tem de captar clientes, de captação de cliente, a gente investe muito forte. Então, chegou um ponto que nós já estávamos com tudo pronto no que dizia respeito à mídia digital. O Instagram muito forte, o canal no YouTube muito forte, o podcast aqui rolando muito bem. Mas a gente entendeu que a gente podia chegar num público que talvez a gente não chegasse dessa forma e aí chegar de maneira avassaladora. E aí foi através de ti, através do Sala de Redação. Mas uma das coisas principais que nos levou a isto é a credibilidade também. Porque, como eu já te falei, mercado... A propaganda não salva produto ruim. Não salva produto ruim, isso é verdade. Mas vocês assinarem embaixo o que a Tramontana Consórcio faz, e aí o cliente chega lá, e aí é super bem atendido e as coisas funcionam, ajuda bastante. Porque, por exemplo, a gente atende o Brasil inteiro, mas concentrando no Rio Grande do Sul, a gente atende o interior inteiro. 90% das vendas que nós fazemos, dos consórcios que a gente vende, os clientes não vão na nossa loja. É telefone ou videochamada. Então sempre tem aquilo, e tem, eu acho que de maneira justa, inclusive. Pô, eu estou negociando com uma empresa séria, eu estou negociando com um vendedor sério, não tô... As pessoas têm esse pé atrás. Interior do Rio Grande do Sul, tu conhece mais do que eu, os gringos são tudo desconfiados. Então, com razão. Com razão. E aí quando, a gente está lá no Sala de Redação, Pedro Ernesto fala da Tramontana Consórcio dia sim, dia não, aparece lá nas propagandas. Os caras, eles têm moral. Então isso acaba assinando um pouco embaixo e facilitando com que essa venda seja feita. E aí retorno, a gente tem um retorno gigantesco, os que a gente consegue mensurar, mas eu acho que os retornos que a gente não consegue mensurar talvez sejam ainda maiores. Provavelmente. Porque assim, não é uma vez, essa semana aqui, a gente está gravando esse episódio, hoje é quarta-feira. Essa semana, pelo menos 5 pessoas por dia, para falar por baixo, tô vindo porque eu ouvi na rádio. Mas as pessoas, elas não costumam falar. A verdade é que chega muito mais gente do que essas 5 que não falam. Então a gente fecha bastante consórcio com quem diz que ouviu na rádio, mas a gente tem a consciência que o alcance é muito maior do que essas pessoas que acabam se... Isso é uma forma de venda, quer dizer, o cara viu o teu comercial, te viu nas minhas redes sociais também os teus anúncios, e
Pela internet, né? Bom, essa é uma forma de venda. E tu tens também aquela forma de telefonia que tu liga para o cara, consegue o telefone do cara e liga para ele. Isso existe na Tramontana? Não existe. A gente só entra em contato com o cliente que buscou por nós. Então, assim, a gente não trabalha de maneira... talvez eu use a palavra errada, invasiva. E a gente não liga para cliente que... pouco invasivo. Eu te confesso que o meu telefone está em todas as imobiliárias do Rio Grande do Sul. Recebe Como é que eles conseguiram? Não sei. Eu acho que eles devem estar pensando que eu quero comprar uns 50 imóveis, mas eu não quero nenhum atualmente. Não, a gente não faz. Eu vou esperar contemplar minha carta lá para depois comprar. O Pedro é nosso cliente, daqui a pouco essa contemplação sai. A gente não entra em contato com o cliente aleatoriamente, Pedro. A gente tem os nossos anúncios na rádio, os nossos anúncios no Google, no YouTube, no Facebook, tudo quanto é lugar a gente anuncia. E é procurada. Aí apareceu lá, o cara fez o cadastro. Fez o cadastro, o cara tá... Afim. O cara tá querendo, né? Ou pouco, ou médio, ou muito, mas partiu dele esse interesse. Aí sim, aí a gente entra em contato e tenta entender o que ele tá querendo. Mas sempre, o primeiro movimento parte sempre do cliente. E até tu tava falando da rádio, Pedro. Hoje eu atendi um cliente lá na Tramontana, antes de vir pro podcast, que acho que é legal de dizer, porque fala um pouco da parceria que a gente tem na rádio. Ele me falou assim, ele já é cliente já há algum tempo, a gente estava batendo um papo e ele falou, quando eu cheguei na Tramontana Consórcio, algum tempo assim, 2 meses, primeiro eu vi no Google, né, daí eu botei lá consórcio, pesquisei, vi Tramontana Consórcio. Quando eu vi Tramontana Consórcios, eu pensei, mas eu já ouvi falar desse nome antes. Então daí é um pouco o defeito da rádio. Vai entrando no subconsciente das pessoas, quando a pessoa vê Tramontana Consórcio, ela lembra que viu em algum lugar, aquilo tá na cabeça dela, mas ela não sabe exatamente de onde saiu. Isso é um efeito para nós que é, tipo... Eu gosto muito de marketing, como vendedor que sou. Pensando em marketing, isso é assim, um ciclo 360 completo. Claro. Viu no YouTube, viu no Tramontana, aí viu no rádio, aí foi mexendo na cabeça dele, até que então ele resolveu fazer o negócio com a gente. Então, acho que a gente está no caminho certo aí com esses Muito bem, próximos passos. Cara, os próximos passos, assim, a gente tem... Mudança daquele lugar que está pequeno. A gente vai mudar, né? A gente está fazendo isso de maneira bastante conservadora, porque é uma mudança... A gente vai sair de um espaço de 170 metros para 700 metros. Meu Deus. E aí é um investimento importante, então a gente está fazendo isso de maneira conservadora. Mas antes disso, a gente tem alguns outros projetos que vão acontecer ainda este ano. A Tramontana Consórcios, ela vai... está desenvolvendo e em setembro nós iremos lançar, inclusive vou conversar contigo nas próximas semanas para a gente fazer alguns projetos nesse sentido. A gente vai criar uma vertente educacional da Tramontana Consórcio. A gente quer ensinar os nossos clientes, o nosso público, um pouco mais sobre o que é o consórcio, quais são as possibilidades que se pode fazer através do consórcio, qual foi o papel do consórcio a nível nacional nos últimos anos, o crescimento, e aí abrir para as possibilidades, ensinar a investir através do consórcio, ensinar a escolher os melhores grupos para contemplar mais rápido, para vender a carta, para compor patrimônio, vender de uma renda passiva lá na frente. Então, um dos projetos que estão me motivando nesses últimos meses e que vai acontecer ainda esse ano é essa vertente educacional do consórcio para um público mais disciplinado, um público mais investidor, com uma visão um pouco mais a médio e longo prazo. Este é um projeto que nós temos para este ano, que em setembro vai ser lançado. E aí, para o final do ano, né, Pedro? Fechar... Aí é Natal, né? Aí fechar com chave de ouro, fechar em top 1 no Brasil. Estas são as nossas motivações atuais da Tramontana. Eu me esqueci de fazer uma pergunta. O cara é contemplado e ele não quer adquirir bens. Ele quer vender a contemplação. Ele vai ser um cara muito feliz. Vai ser um cara muito feliz porque ele vai vender a carta contemplada dele. A Tramontana Consórcios mesmos faz esta recompra e o que ele vai lucrar não há uma... Vamos botar em números. Vamos assim, lá. Né? Eu comprei 1 milhão. Eu depositei 200 e fui contemplado. Quanto vale essa minha carta? Assim, ó. Eu vou ser um pouquinho, eu vou dar um passinho um pouco mais para trás para ser um pouco mais didático. Contratou 1 milhão.
Hoje, para contratar um crédito de R$1 milhão na HS Consórcio, que a gente está falando dela aqui, o nosso carro-chefe, é R$ 2.795 a parcela. Tá. Para 1 milhão é basicamente nada, né? Então, tu vai lá, vai fazendo o teu pagamento de 2.800, vou arredondar. Digamos que tu pagou 10 parcelas e foi contemplado. 28 mil. 28 mil. Nós pagamos por esta mesma carta 220. Então, aí é só fazer as contas. A gente paga aí em torno de 200 mil. 200 mil. Ah, mas daí tem gente que vai nos olhar, não, Pedro. É um pouco loteria, né? É isso que eu ia dizer. Aí nós estamos falando um pouco loteria. É isso que eu ia dizer. Se bem que tu estás nas duas empresas que tu trabalha buscando a possibilidade maior da minha contemplação. Isso, era nesse ponto que eu ia chegar. O pessoal vai nos olhar e vai dizer, mas daí eu dependo de sorte de ser sorteado. Sim e não, porque obviamente tu pode ter sorte de ser sorteado, mas a gente não vai trabalhar com sorte. Nós vamos escolher os grupos corretos. Melhor possibilidade. E aí tu vai contemplar, Pedro, não por sorteio, sim por lance. Só que esse lance tu não vai tirar dinheiro do bolso, vai ser o lance embutido. Então tu tira parte do próprio crédito para ofertar de lance. Então tá lá, tu tinha 1 milhão, tu vai ofertar 300 mil deste crédito. Tu vai ser contemplado e vai ter 700. Pô, mas eu queria 1 milhão. Só que esses 700 mil nós conseguimos comprar por 148 mil. Não são os mesmos 220 do sorteio. Mas se tu investir, Pedro, em 10 meses, 28 e ter um retorno de 140 e tantos também não é bom? Não me diz uma coisa dessa. É isso que eu tô te beijando. É isso que eu tô te convencendo, a gente fazer mais cotas. Mas é essa pegada, assim, da venda. O consórcio como investimento, ele tem alguns vieses. Um deles é a venda da carta contemplada. A pessoa vai pagando, só que tem que ter essa maturidade de saber que não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro. Vai ser coisa para pensar em 10 meses, em 20 meses, às vezes em 30 meses. Mas mesmo que seja 30, Pedro, a gente botar aí 28 vezes 3... investiu nem 90 mil, vai vender por 150, 60 mil de lucro em 30 meses. Tu que é um investidor aí há bastante tempo, que eu sei. É pouquinho, né? Tem uma rentabilidade como esta. Não, e assim... É bom. É bom, né? Porque não é a pessoa fazendo um aporte R$1.000 por mês que vai transformar essa pessoa numa pessoa com muito patrimônio. Ela tem que criar algumas vertentes, o consórcio acaba sendo uma dessas, que ela consegue acelerar alguns processos. Tá. O que eu ia perguntar? Peraí, agora me deu um branco. Vamos lá. Tem uma pergunta prontinha para fazer. Tá, a média do consórcio contemplado é 10 vezes o valor que ele já depositou. Depende muito do mês que essa pessoa for contemplada, né, Pedro? Se ela for contemplada nesses 10 primeiros meses, ela vai ter mais retorno do que o que contemplou em 20 ou em 30. Mas vai ter sempre um retorno aí, pensando em pelo menos 50 meses de contemplação superior a 2% ao mês. 2% ao mês, hoje pensando em investimentos CDB, CDI, renda fixa. O investimento bom hoje é 1,5 ao mês. Mas sabe qual é o grande desafio do consórcio, Pedro, a nível de investimento? É que uma pessoa hoje tem R$1.000 para investir, ela vai investir num fundo imobiliário. Essa pessoa ela não vai ficar milionária investindo R$1.000 por mês. Só que todos os meses ela vê aquela mixaria de rendimento acontecendo. Mixaria porque eu falo porque é R$1.000. Então eu investi R$1.000, me rendeu ali R$13 naquele mês. Ele vê aquele resultado e ele tem essa falsa sensação de que ele está acumulando, que o patrimônio dele está sendo gigantesco. No consórcio, tu investe esse valor todos os meses e tu não vê isso crescendo de maneira simultânea. Tu precisa esperar a tua contemplação ocorrer. Só que quando a tua contemplação ocorre, o retorno que tu vai ter, ele é assim, muito mais significativo do que de um fundo imobiliário. O que eu vejo também falar de consórcio é que tu vai comprar ou carro ou casa. Isso é o que mais se fala, né? E não deixa de ser verdade. Tá, mas que outras possibilidades? Bom, tu pode fazer o que tu quiser com dinheiro. Não, hoje a gente... Pode comprar de vinho. Não pode? Não, hoje a gente pensando em consórcio dá para fazer basicamente tudo. Tudo. Avião, lancha, jet ski, maquinário agrícola, energia solar... Tem de tudo tu pode comprar através do consórcio. É um dinheiro que eu tenho, né? É um dinheiro que tu tem. E essa vertente é o que está mudando um pouco. Tudo isso tu pode comprar com consórcio. Só que se tu não quiser comprar nada disso e tu quiser fazer o consórcio a nível de investimento,
aí tu bota essa bolada no bolso, ou tu compra um imóvel e coloca ele para alugar. Esse exemplo eu gosto muito de usar, Pedro. Tu já está em outro momento, já está mais tranquilo, mas pensando numa... Tô velhinho, né? Eu quis falar com essas palavras, né? Mas era mais ou menos isso. Não, mas vamos lá. Pensando numa galera mais nova, Pedro, por exemplo... Sim, um guri com 30 anos. 30 anos. Pega, faz um consórcio, investe R$1.000 por mês nesse consórcio. Dá para contratar 300 mil. Digamos que a cada 5 anos ele contemple. 5 anos é um modelo de contemplação bem conservador. Né? Não estou sendo otimista aqui. Não estou vendendo nenhum milagre. 5 anos é bastante tempo. Grande chance. Com 35 anos ele compra um imóvel. Ele coloca esse imóvel para alugar. Esse aluguel começa a pagar a parcela dele. Como ele já não tem mais aquele custo, ele faz um novo consórcio. Isso. Aí ele contempla de novo. Com 40 ele já tem 2. Com 50 ele tem 4. Com 60 ele tem 6. Já estamos ricos. Né? Com 70, hoje 70 é uma pessoa jovem, né? Hoje em dia. Digamos que... ainda se trabalha bastante, se vive bastante. Com 70 ele tem 8. E a gente sabe, não vou entrar aqui num viés de economia, de política, seja lá o que for, mas não dá para contar com uma aposentadoria conforme a gente tem hoje. E a gente quer sempre manter um padrão de vida que a gente estabeleceu durante nossa vida inteira, né? Essa galera com 30 anos que começa, então, a fazer um consórcio, digamos que de 5 em 5 anos, consegue uma contemplação, quando tiver com 70 tem 8 imóveis. Esses imóveis não vão ter mais parcela de consórcio, é uma renda que vai direto para o teu bolso. Alugando a 2 mil cada um, tu tem 16 mil, tu tem uma vida tranquila. E se a gente pensar que um imóvel de 300 mil vale hoje... Lá, cara, daqui a 40 anos, porque a gente está falando de 30 para 70, esse que vale 300 vale 1 milhão. Aí já não é mais 2 mil. Mais. Bem mais. Né? Tá alta, né? Então o imóvel vai se valorizando, o aluguel vai ficando mais caro, só que ele está colocando essa grana no bolso. Não tem dúvida. O que eu não perguntei? O que tu não perguntou, Pedro? Pô, essa é uma pergunta que tu me pegou agora, Não, que eu fiz 500 perguntas aí, mas tem alguma que eu devo ter esquecido. Tu não me perguntou... Cara, deixa eu pensar aqui. Tu não me perguntou. Acho que tu perguntou tudo, Pedro. Como entrevistador que tu é. Acho que... Prazer, uma honra. Tudo esclarecido. Mostramos para vocês o que é a Tramontana Consórcios na Tramo Talks. Tramo Talks. Inventamos esse nome aí. Tramo Talks. Ficou bonito o podcast da Tramontana, né? Fiquei muito feliz, fiquei sabendo muita coisa, foi uma bela aula, uma bela lição, e eu tenho certeza que aqueles que estão nesse momento assistindo o podcast também chegam a essa conclusão. Muito obrigado, foi um prazer estar contigo aqui. Né? De nada, Pedro, obrigado pelo teu tempo. Segunda participação que vem aqui no nosso podcast, né? A primeira eu fui entrevistado, a segunda veio como entrevistador, me colocou aqui algumas perguntas boas, algumas eu não tinha respondido ainda. Estou mais acostumado a fazer pergunta do que a responder, mas acho que deu para bater um papo bom. Foi bom. Né? Agradeço vocês todos que nos assistiram até aqui. Acho que eu vou contar isso aqui, Pedro, como um spoiler. Conta. Pedro e eu estamos criando um projeto. Acho que eu vou contar. Depois tu ficar bravo, tu me xinga nos bastidores. Não me xinga aqui na... Nós não temos segredo. Para levar alguns dos nossos clientes, quem já é cliente, quem ainda quer ser nosso cliente, a fazer um jantar lá no sítio do Pedro, comer um churrasco com o assador do Pedro. Então, nós estamos criando esse projeto. Se tu assistiu este episódio, ainda não é nosso cliente, mas quer comer um churrasco lá com o Pedro. E aí eu vou te perguntar, né, Pedro, se tu é gremista... Tu paga a carne, né? Eu pago a carne. Mas vou te perguntar, se tu é gremista, se tu é colorado, isso a gente não vai perguntar. A gente vai fazer um combinado com os nossos clientes que não pode perguntar. Vou cantar uma música pra ti. Sou gremista, sou colorado, gaúcho me manifesto, sou narrador, sou cantor, sou Pedro Ernesto... Tá bom? Aí, quem não sabe, ele é cantor lá no sítio dele, ele faz umas cantorias também. Então a gente tem esse projeto, fiquem ligados, logo mais a gente começa a anunciar. Se tu é nosso cliente, quer ser nosso cliente, daqui a pouco tem uma oportunidade de ir lá comer um churrasco com o Pedro Ernesto e conhecer essa simpatia em pessoa. Pessoal, deixa eu liberar o homem aqui, agenda cheia. Muito obrigado para vocês que assistiram o episódio até aqui. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, se tem alguma história com o Pedro, deixa aqui também nos comentários que a gente quer saber. Até mais!